Estamos de volta aqui na tela da Band. Esta semana, o Band Entrevista recebe o médico Gregório Acácio, da Unital, que participou da equipe de especialistas em medicina fetal que conseguiu recuperar o intestino de um bebê ainda na barriga da mãe. Uma cirurgia inédita no mundo. O procedimento entrou aí para a história da medicina e aconteceu no mês passado em São José do Rio Preto. Doutor, agora eu gostaria de destacar esse pioneirismo do grupo de estudos lá do Hospital Albert Einstein, que o senhor integra, que inclusive passou a ser referência não só aqui no Brasil, mas também para outros países, né? O trabalho que começou há 14 anos, né, com essa questão da correção dessa má formação de coluna, hoje é referência aí para 6, 7 países. Isso. Na realidade, medicina não se faz de forma isolada. A gente tem um grupo de medicina fetal, a nossa líder é a doutora Denise Lapa, tem o doutor Rodrigo, que é um colega especialista em cirurgias laparoscópicas, eu e a nossa instrumentadora, que é a colega Vanessa, que é fundamental para que a gente consiga fazer todo esse procedimento. Além disso, o neurocirurgião participa com a gente em todas essas cirurgias, o grupo de anestesistas, então é um trabalho de equipe. Esse pioneirismo fez com que a gente, para que pudesse progredir, tivesse que fazer publicações científicas. Essas publicações internacionais geraram interesses de outros pesquisadores, que vieram ao Brasil ver a nossa técnica e aprender com essa técnica. E depois nos convidaram para ir para esses países para fazer essas cirurgias. Então, a gente exportou a fetoscopia para essa cirurgia de meningomielocele da coluna e hoje 7 países já realizam. Nós já estivemos em Israel, Estados Unidos, Itália, Chile, China, Londres recentemente, a doutora Denise esteve também, e esses países começaram a utilizar essa técnica. Então isso é um motivo de orgulho que toda a nossa equipe se sente muito feliz em ter conseguido. Estatisticamente, esse caso de correção da coluna do bebê, né, no útero materno, esse é um problema em que dimensão no Brasil? Depois que a gente teve a introdução do ácido fólico na farinha, no começo dos anos 2000, essa doença reduziu 40% a 60%. Hoje a gente tem entre 1 para 1.000 e 1 para 1.500 nascimentos. A cada 1.500 crianças que nascem, uma pode ter esse problema de fechamento da coluna. Num país continental como o nosso, isso é bastante. Sem dúvida. E acho que é uma oportunidade, inclusive, para que todas as mulheres que possam estar nos ouvindo saibam que, antes de engravidar, elas têm que usar ácido fólico sob orientação dos médicos para saber a dosagem correta, porque isso previne, diminui o risco de que ela tenha uma doença em pelo menos 40%. E se ela já teve uma criança com esse problema, a dose da medicação tem que ser maior, e usar a medicação pode reduzir em até 60% o risco de que ela venha a ter uma criança com esse problema. Doutor, esse trabalho de ponta que vem sendo realizado por vocês aqui em São Paulo, certamente existem aí outros grupos de estudo, não em outras áreas, né? Mas a gente percebe, assim, muito focado na rede privada, né? Não é uma realidade hoje que pode ser multiplicada ainda na rede pública. Como é que o senhor avalia isso? O Brasil, ele tem condições de avançar nesse aspecto, de poder tornar esse trabalho inédito que já virou referência para o exterior, mas que não consegue ainda ser multiplicado dentro do próprio país? Como é que o senhor avalia isso? Nós temos diversos grupos de cirurgia fetal no Brasil, né? Alguns, não são tantos assim. A medicina fetal brasileira é uma referência mundial. Acabou de acontecer o Congresso Mundial na Espanha, em Alicante, e diversos brasileiros deram aula nesse congresso, mostrando as suas linhas de pesquisa e mostrando o seu expertise, né, em relação a diferentes doenças. Só que isso tem acontecido no Brasil em redes privadas. Por quê? Porque você precisa de tecnologia envolvida, você precisa de condições ideais para que esses procedimentos sejam feitos com segurança. E a gente deseja e tem tentado alguns projetos nesse sentido para que a gente consiga multiplicar isso para a rede pública do país. Uma das alternativas que me parece interessante para as pessoas que estão relacionadas com políticas de saúde seria estabelecer parcerias público-privadas que pudessem, dentro de instituições que já têm condições, realizar esses procedimentos para tentar ser uma fonte de propagação desse conhecimento para outros colegas que atuem em serviços públicos. Infelizmente, a gente tem no Brasil 2 medicinas, a privada e a pública,
E no momento a gente não enxerga ainda políticas de inovação dentro das políticas públicas, que seriam fundamentais, porque com certeza, além dos benefícios médicos para o binômio mãe e feto e recém-nascido, existiria benefícios financeiros para o sistema, porque uma vez que você consiga procedimentos que deixam menos sequelas, que necessitem de menos internação e de menos UTI, você vai ter benefício público. E temos muitos hospitais universitários, inclusive, que poderiam ser a porta de entrada aí para a implantação desses novos procedimentos na rede pública. Sem dúvida. Todos esses procedimentos que nós fizemos no exterior foram em hospitais universitários, porque tinham a infraestrutura e porque tinham pesquisadores envolvidos com o início desses projetos nesses outros países. Eu acredito que hospitais universitários seriam uma boa alternativa com financiamento público para eles, ou um próprio financiamento público dentro de instituições privadas, porque muitas vezes a máquina funciona mais rápido quando você faz dessa forma. Falando em hospitais universitários, os senhores operaram em Israel, um hospital universitário, um caso extremamente curioso. Os senhores operaram no hospital judeu, uma paciente palestina e uma equipe médica brasileira. A medicina boa não tem fronteira. Eu digo que foi um dos momentos do nosso grupo como médicos de maior prazer, porque foi um grande exercício de tolerância, né? A gente estava indo para auxiliá-los numa cirurgia de uma israelense dentro de um hospital em Jerusalém, e uma semana antes da gente ir, apareceu uma paciente palestina, que era paciente de um colega médico desse médico judeu, e eles entraram em contato conosco e falaram se a gente toparia operar essa paciente palestina. E o Hospital de Israel, topou trazer essa paciente para dentro de Jerusalém, com todas aquelas dificuldades. E aí foi um projeto sem fronteiras, porque é o que você disse, uma palestina operada num hospital judeu por uma equipe de brasileiros, um exercício de tolerância. E como é que o grupo está se articulando aí? Já tem alguma novidade que de repente pode ser lançada em breve, além da cirurgia de recuperação do intestino, que vai ser um desafio e tanto daqui para frente? Na realidade, a gente precisa se concentrar de forma pontual. Nosso grande expertise atual é em cirurgias da coluna, e está se abrindo uma fronteira nova para cirurgias de gastrosquise, que é essa falha intestinal. Então, o nosso projeto agora é fazer um desenho de pesquisa que seja ético, que seja viável, factível e da forma mais segura para essa mãe e para esse bebê, para que a gente progrida nessa doutora, só rapidamente para a gente encerrar, é importante frisar, né, que a repercussão dessa cirurgia, que na verdade foi um procedimento teste, podemos dizer assim, teve uma repercussão e tanto, mas ainda não tem nada protocolado, né? Ainda é uma pesquisa, então não adianta as pessoas procurarem achando que já é um recurso disponível. Né? Neste momento, essa não é uma cirurgia que está indicada, a gente acredita que ela possa vir, nós vamos passar por uma fase em que nós vamos fazer esse desenho, e aí nós vamos convocar pacientes que possam se enquadrar dentro do que a gente considera como o grupo de menor risco para esses procedimentos. Então, obviamente, estamos à disposição para conversar com as pessoas, mas tem que ficar claro que isso é um projeto de uma pesquisa, que nós demos um pequeno passo no sentido de tentar corrigir esse problema ainda intraútero. Tá certo, doutor Gregório Acácio. Agradeço muito a participação do senhor no Band Entrevista. Desejamos, né, muito sucesso aí nesse trabalho pioneiro e de excelência que está sendo realizado lá no Hospital Albert Einstein. Um filho aqui da terra, não é taubatiano, mas está há tanto tempo aqui na Unital, nos representando muito bem. Eu é que agradeço, assim, é um prazer estar aqui em meu nome da Universidade de Taubaté, e fico feliz por a gente conseguir ser um representante dessa instituição dentro de uma instituição maior e que está fazendo algo que a gente acredita que seja o caminho futuro. Tá certo. Elcio Costa, muito obrigada. Parabéns, doutor. Muito obrigado. O Band Entrevista volta na próxima semana com mais um assunto que mexe com a região metropolitana aqui na tela da Band. Cláudio Nicolini, que se recupera aí de uma ronquidão, também estará de volta. Ótima semana, até lá.